Fala galera, tudo beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre o paralelepípedo, tá? Você sabe o que é o paralelepípedo? O paralelepípedo é um caso particular de prisma. É um prisma com características bem peculiares, tá? O paralelepípedo. E nós vamos ver bastante coisa. No paralelepípedo está incluído cubo e eu acho que é isso aí. Então, vamos para a aula. Então vamos lá. Paralelepípedo. O que é um paralelepípedo? Paralelepípedo é um prisma quadrangular, tá? Mas um prisma quadrangular não é um paralelepípedo. Não pode, né? Nem sempre é um paralelepípedo. Um paralelepípedo é um prisma quadrangular, mas com algumas características mais específicas. Então, um paralelepípedo é um prisma com faces as faces são paralelogramos. Certo? O que são paralelogramos? São quadriláteros com as faces opostas paralelas entre si. Tá? Então, um exemplo aqui de um paralelogramo. Ouça. Aqui, isso aqui não. Aqui. Isso aqui ficou fora. Se tivesse uma borracha de caneta, eu apagava aqui. Mas é aqui, ó. Isso aqui é um paralelogramo, certo? As faces opostas são paralelas. Beleza? Só isso? Não. Não é só isso. Por exemplo, isso daqui, ó, é um paralelogramo. Ó, faces opostas paralelas entre si. Isso daqui é um paralelogramo? Sim, faces opostas paralelas entre si. Então, um paralelepípedo é um prisma quadrangular cujas faces são paralelogramos. Entendeu? Um prisma quadrangular não é um paralelepípedo, mas um paralelepípedo é um prisma quadrangular, cujas características são de ter faces que são paralelogramos. Beleza? Então, os exemplos mais comuns de paralelepípedos são os cubos, tá? Os cubos, né? Que eu tenho um aqui, que vocês já viram, né? Nem vou colocar ele hoje aqui. E os paralelepípedos retos. Veja, paralelepípedo reto é o que a gente chama de, né? É aquilo que a gente mais comumente chama de paralelepípedo. Você mostra isso aqui para alguém, ela fala, isso aí é um paralelepípedo. Ficou meio feio o desenho, mas tá bom. Isso aí é um paralelepípedo. Mas isso daqui também é um paralelepípedo, quer ver? Aí você tá falando, mas é a mesma coisa. É verdade, ficou feio o desenho. Não, mas assim, ó, assim, ó, assim, ó. Agora eu vou fazer um legal. Assim, ó. Agora vai ficar bom, quer ver? Pronto. Daí você vai dizer, isso aqui é um paralelepípedo oblíquo. Certo? É um paralelepípedo oblíquo. Tá? Então, olha só, na verdade, essa parte de paralelepípedo tem o nome de paralelepípedo e romboedros. O que é um romboedro? Um cubo é um romboedro. Você sabe o que é um rombo? Rombo. Não é da época de vocês, mas na minha época tinha um rambo. Hoje tem o rombo. Não, na verdade o rombo é antes do rambo. Sabe o que é um rambo? Rambo. Rambo é Rambo duro de matar, né? Eu acho que é uma coisa assim. Não. Não é Rambo duro de matar, como é que é? Rambo, The First Blood, né? O primeiro sangue. O Rambo. É um artista lá, é o Sylvester Stallone, né? O rombo
É o quê? É aquilo que tem na bandeira do Brasil. Isso aqui que tem na bandeira do Brasil. Tem gente que nem sabe o que é que tem na bandeira do Brasil. É isso aqui, ó. Isso aqui. Ah, professor, isso aqui é o losango. Exatamente, é o rombo, tá? Então, um romboedro é um paralelepípedo onde todas as faces são rombos. Qual é a característica do rombo? Todas as faces têm o mesmo tamanho. Todas as faces têm o mesmo tamanho. Ah, então um quadrado é um rombo? Quadrado é um rombo. Quadrado é um rombo. Tá? Só que o quadrado é um caso especial do rombo. Assim como o retângulo e o quadrado é um paralelogramo. Só que são casos especiais de paralelogramos. Como assim caso especial? Porque é um paralelogramo onde todos os ângulos são de 90 graus. Certo? O rombo é um caso especial de paralelogramo. É um paralelogramo onde todos os lados têm a mesma medida. E o quadrado é um caso especial de rombo, que é um caso especial de paralelogramo. É um rombo que tem todos os ângulos de 90 graus. Então, o cubo também é conhecido como romboedro. Tá? O paralelepípedo, se eu falar só paralelepípedo, tem gente que olha logo e vê uma caixa dessas assim, né? Mas o paralelepípedo, ele pode ser uma caixa dessas, ou como é que chama isso aqui? É um paralelepípedo oblíquo, tá? Beleza? Então, bom, acho que tá bom aqui, né? Bom, o que nós precisamos saber do paralelepípedo? Nós precisamos ver um paralelepípedo aberto, por exemplo. Tá? Nós precisamos ver um paralelepípedo aberto para ter a ideia da área total do paralelepípedo. Mas aqui eu vou falar da diagonal aqui ainda. Então eu vou desenhar a diagonal. O que é a diagonal do paralelepípedo? Então olha só. Vamos ver se eu consigo desenhar um desenho convincente. Aqui, ó. Pronto. Tá? Um paralelepípedo reto. Bom, o paralelepípedo reto, ele tem 6 faces. Ficou uma porcaria, agora eu acho que eu errei, né? Ele tem 6 faces, certo? E as faces, elas são iguais duas a duas. Então, a de cima é igual a de baixo, essa daqui é igual a de lá e essa daqui é igual a de trás, certo? Ela tem 3 dimensões. Vamos chamar isso aqui, então, de a dimensão A, que é assim, na altura. A direção B, que é assim, na profundidade ou largura, né? E a maior dimensão é o que a gente chama de comprimento, tá? A maior dimensão, geralmente a gente chama de comprimento, tá? Então, esse aqui é o comprimento. Não, professor, aqui é a largura, porque está de lado. Não, se você olhar assim, de lá, aí a largura é essa, a altura e o comprimento. Pronto. Tá? Comprimento, a gente chama geralmente a maior dimensão. Então, esse aqui é o comprimento. Tá? Olha só, qual que é a diagonal da base aqui embaixo? Ó, essa diagonal aqui. Quanto é que mede? Como é que eu calculo essa diagonal? Bom, já que esse é um paralelepípedo reto, todos os ângulos das faces são de 90 graus. Então, essa face aqui é um retângulo. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E essa diagonal aqui de baixo, tá? Que eu vou chamar simplesmente de x, vai ser o quê? Então, olha só. X ao quadrado vai ser b ao quadrado mais c ao quadrado, correto? Bom, mas tem um outro triângulo retângulo aqui, onde está aqui o 90 graus, ó. Está aqui o 90 graus. E essa daqui é a hipotenusa, ó. Essa daqui é a hipotenusa. Essa hipotenusa aqui é o que a gente chama de diagonal do paralelepípedo. Lembra que
o cubo é um paralelepípedo, certo? Só que o cubo é um paralelepípedo que tem todas as arestas do mesmo tamanho, tá? E que tem um nome específico de romboedro, né? Como eu estava falando para vocês, né? Um romboedro reto, né? Na verdade deveria ser assim, um romboedro reto, certo? Então, olha só. Então, essa diagonal aqui do paralelepípedo é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E a hipotenusa desse triângulo retângulo, então, é o seguinte, ó, d ao quadrado, né, ou melhor, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ser d ao quadrado, vai ser a ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Mas x ao quadrado é o quê? É b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? A diagonal ao quadrado. Então, se eu quiser saber a diagonal, eu tiro a raiz quadrada disso tudo aqui, beleza? No cubo, tá? No cubo, todas as arestas têm o mesmo tamanho, e eu vou chamar de A. Então, a diagonal do cubo ao quadrado vai ser o quê? A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado, ou seja, 3A ao quadrado. Então, a gente diz que a diagonal do cubo é o quê? É A raiz quadrada de 3, porque eu pego esse quadrado, passo para o outro lado como raiz quadrada de A ao quadrado é A, e raiz quadrada de 3 é 3, tá? Eu sempre chamo atenção aqui, professor, quando esse quadrado vai para o outro lado, ele não vai com mais ou menos? Sim, vai quando o D aceita sinal mais ou menos, mas o D aqui só pode ser positivo, porque D é uma distância, o A só pode ser positivo, o B só pode ser positivo, o C só pode ser positivo, tá? Então, aí fala assim, professor, mas quando a gente não tira a raiz quadrada de alguma coisa quadrada, não vai o módulo? Vai. Porém, o A, ele é positivo, porque ele é uma distância, então eu ignoro o módulo. Então fica só A mesmo, tá? Então a diagonal do cubo é isso aqui, ó. Beleza? Essa é a diagonal do cubo, tá? Diagonal do paralelepípedo, diagonal do cubo. É só aplicar aqui e vai ter aí, beleza? Bom... Diagonal e área total do paralelepípedo retângulo. Então, a diagonal está lá em cima, né? Tá? Diagonal ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E o cubo é isso aqui. Bom, e a área total? Então, a área total do paralelepípedo, ó, vou pegar esse paralelepípedo aqui, ó. Esse não, vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui de cima. Esse aqui, ó. E vou abrir ele. Vai ficar como? Ele vai ficar assim, ó. Uma das faces vai ser grandona. Daí ele vai ter uma facezinha pequenininha aqui. Né? Essa daqui, ó. Essa aqui. E lá de trás a mesma coisa. Vou fazer ela aqui, ó. Tá? E as outras aqui do lado vão ser assim, ó. Então essa daqui vai ser uma pequenininha assim. Tá? Do mesmo tamanho aqui, né? Porque elas se juntam isso aqui. Aqui também é uma pequenininha. Tá? E mais uma dessa daqui, que eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Tá? Então aqui, ó. Então são 6 faces. 6 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5 em cima e 6 embaixo. Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A área total disso aqui, considerando as medidas A, B, C, né? Então, por exemplo, essa medida aqui é A. Ó. Essa aqui, medida aqui é A e essa aqui é A. Isso aqui é o A, o A, o A, o A e o A. E aqui o A também. Essa aqui é B, ó. B, 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 B. E essa aqui é o C, ó. C, 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 C. Certo? Então, veja, a área aqui vai ser o quê? Então, a área dessa daqui é o quê? É A vezes B. E a mesma dessa daqui, A vezes B. Então, a área total vai ser o quê? 2 vezes A vezes B, tá? Aí, essa daqui vai ser o quê? A vezes C, ó. Essa daqui vai ser o quê? A vezes C. Então, vai ser 2 vezes A vezes C. Oh, só faltou 2, então tá pronto. 2 vezes A vezes B, 2 vezes A vezes C. E essa daqui vai ser o quê? B vezes C. E essa daqui, B vezes C também. Então, mais 2 vezes
B vezes C. Essa é a área total do paralelepípedo, tá? O cubo, também a gente tem que observar isso aqui no cubo. O cubo, ele tem todas as faces do mesmo tamanho, né? Aqui, ó. Fazer mais uma aqui. E fazer mais uma aqui. Professor, você errou. Essa aqui deveria ser aqui. Não, tanto faz. Ela pode ser aqui, ó. Fecha assim, aí essa aqui fecha em cima, essa aqui fecha embaixo. Todas elas têm a mesma aresta. Qual é a área de um quadradinho desse aqui? Bom, se a aresta é A, tudo é A, né? A. Todas as medidas aqui são A, né? A gente chamou de A, de aresta. Certo? A e A. Então, a área dessa daqui vai ser o quê? A ao quadrado. Mas como eu tenho 6, então a área total do cubo vai ser o quê? 6A ao quadrado. Tá? Muito importante isso aqui. Agora, presta atenção aqui numa coisa. O que é A mais B mais C ao quadrado? A mais B mais C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Mais 2 vezes AB mais AC mais BC. Se você desenvolver isso aqui, você vai ver que dá isso aqui. Ou seja, A mais B mais C ao quadrado é igual ao que? A diagonal ao quadrado mais a área total. Numericamente, né? Numericamente. Numericamente... como é que chama? Em unidades também, né? Se tudo é centímetro, centímetro dá centímetro quadrado. Aqui dá centímetro quadrado e aqui dá centímetro quadrado. Então, é tudo centímetro quadrado também, né? Beleza? Ó, então, muito importante isso aqui. Isso aqui a gente vai acabar usando num dos exercícios hoje. Certo? Bom, não tem mais muito o que falar aqui. Aqui agora é só aplicar, né? Ó, tá aqui. Agora é só a gente aplicar tudo isso aqui nos exercícios, tá? E para isso eu selecionei alguns exercícios aqui que são interessantes para a gente fazer, para praticar isso aqui. Beleza? Então vamos embora. Então olha só esse. Dado um paralelepípedo retângulo de dimensões... esqueci de falar isso, hein? Paralelepípedo retângulo é um paralelepípedo reto, onde as faces são todas retângulos. De dimensões 5 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros. Calcular a sua diagonal, né? Bom, eu não precisaria nem fazer desenho isso aqui, já que a gente já viu a fórmula, né? Mas, vou fazer. Então, essa dimensão seria o 3, essa aqui seria o 4 e essa aqui seria o 5. Ficou feio pra caramba, né? Professor, eu tenho que fazer esse ao quadrado primeiro, depois esse ao quadrado, depois esse ao quadrado? Não, a diagonal vai ser a raiz quadrada de qualquer uma das três na ordem que for, porque quando eu somar é tudo igual, né? Então é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso aqui dá raiz quadrada de 9 mais 16 mais 25. 9 mais 16 dá 25. E 25 mais 25 dá 50. Peraí, nem precisava fazer isso aqui. Calma aí, olha só. Olha só, presta atenção aqui, ó. 3, 4, isso aqui é 90 graus. 3, 4, então a diagonal aqui é 5. Esse é 5, esse é 5, epa, então essa diagonal aqui é a diagonal de um quadrado. De um quadrado de lado 5. Sim ou não? Certo? E o quadrado está bem aqui, ó. É esse lado, é esse lado. Ó. Então, ó, 5, 5, 5 e 5. Tá aqui a diagonal do quadrado, tá vendo? Um quadradão aqui. E a diagonal do quadrado é o quê? É 5 raiz de 2. Realmente, olha. D igual a 25 mais 25 dá raiz de 25 vezes 2. Raiz de 25 é 5. E o raiz de 2 fica lá dentro. Tá vendo? Ó, o quadrado aqui, ó, tá vendo? Diagonal é do mesmo tamanho dessa dimensão. Essa diagonal, que é dessa face aqui, ó, que tá aqui escondidinha aqui atrás, aqui do lado, né?
ela, que tá aqui escondidinha aqui do lado, certo? Ó, essa diagonal mede o mesmo desse lado aqui, ó. Então, 5, 5, 5, 5, tá vendo? É um quadrado. E a diagonal é 5 raiz de 2. Então, a diagonal do paralelepípedo retângulo é a diagonal desse quadrado aqui, ó. Fechou? Bom, vamos pro próximo. A área total do paralelepípedo. Uma área total. Então, a área total é o quê? É 2 vezes essa face, 2 vezes essa face, 2 vezes essa face, né? Então, é 2 vezes 3 vezes 4, mais 4 vezes 5, mais 3 vezes 5, que é essa aqui da frente. 3 vezes 5. Isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 12 mais 20 mais 15. 12 mais 15, 27, com 20, 47. Então, a área total é 2 vezes 47, que dá 94, o quê? Centímetros quadrados, tá? Até não coloquei aqui, deveria ter colocado. Aqui é centímetro. A unidade de medida, né? Comprimento, porque tá tudo centímetro, ó. Então, aqui tem que ser centímetro. Aqui, como é área, é centímetro quadrado, né? Acertei aqui 27 mais 20, 47. 2 vezes 47. Fechou? Entendeu? Tranquilo? Molezinha, né? Essa parte é tranquila. Então, pode deixar que eu vou piorar para você, tá bom? Fica tranquilo que tem como fazer ficar bem difícil. E bem difícil também não, né? Muito difícil não, mas a gente colocar coisas novas aqui. Mais um aqui, ó. Esses dois aqui, os primeiros exercícios que eu faço, logo depois da teoria, os primeiros exercícios que eu faço, eles são exercícios do MFUNA, são exercícios resolvidos do MFUNA, tá? Então, se você tem um livro MFUNA, com essas aulas aqui, você vai matar tudo. E olha, aqui em Curitiba tinha uma escola que ela usava o MFUNA para ensinar todo mundo do terceirão, para ensinar o pessoal lá, tudinho assim, né? É a base. Então, se você começar com o MIMA, ótimo, ótimo. Ah, não, mas eu vou fazer uma faculdade mais difícil. Então, no primeiro e segundo ano, você estuda o MIMA. No terceiro ano, você estuda outro curso, tá? Aguarde que vai ter curso novo aí, o IES, já ouviu falar, não? Hoje à noite tem live aí, você assiste as lives aí que eu estou falando e eu estou explicando o que é o IES. Num paralelepípedo retângulo, o comprimento é o dobro da largura e a altura é 15. Vamos fazer o desenho aqui para ficar mais fácil, né? O comprimento é o dobro da largura. Então, vamos fazer aqui é o comprimento. E a altura é 15. Então, vamos dizer, a altura aqui é 15, ó. 15. O comprimento é o dobro da largura. Então, metade da largura vai ser aqui, ó. Metade da largura. Pronto. Saiu lá pro meio do mato. Certo? Então, aqui é 15, aqui é o comprimento e aqui é o quê? É o comprimento dividido por 2. O dobro da largura. Certo? Então, ó, eu podia colocar aqui L e aqui colocar 2L, né? Mas eu coloquei assim, não tem problema não, né? O comprimento é o dobro da largura. Ó. Largura, isso aqui vezes 2 dá o comprimento. Fechou. Sabendo que a área total é 424 centímetros quadrados, calcular as dimensões desconhecidas desse paralelepípedo. Bom, calma aí. Então, a área total é o quê? É 2 vezes o quê? Esse vezes esse. 15C. Mais esse vezes esse. 15C sobre 2. Mais esse vezes esse. C ao quadrado sobre 2. Certo? Bom, dando uma ajeitadinha, né? Dando uma ajeitadinha, passar esse 2 para lá, multiplicando tudo, vai ficar 2 vezes 15C, vai dar o quê? 30C. 2 vezes 15C sobre 2 vai dar o quê? 15C. E 2 vezes C ao quadrado sobre 2 vai dar o quê? C ao quadrado. Isso tem que ser igual a essa área total aqui, ó. 424. Área total. Isso aqui vai dar uma equação de segundo grau. Então, vou ajeitar ela aqui, ó. C ao quadrado. 15C mais 30C mais 15C mais 45C. Aí esse 424 vem para cá negativo, menos 424, igual a 0, certo? Ou seja, isso aqui está dizendo o seguinte, que isso aqui vai ser C mais alguma coisa vezes C menos alguma coisa, igual a 0. Por quê? Porque quando eu fizer menos alguma coisa vezes mais alguma coisa, vai dar menos. E esse daqui vai vir da diferença dessa multiplicação por essa daqui, ó.
Então, o número maior entre esse e esse aqui, né, sem o sinal, o maior tem que estar aqui, ó, porque tem que dar mais, a diferença tem que dar mais. Então, calma aí. Dois números multiplicados dá 424. Então, vamos faturar aqui 424. Por 4, dá 1, dá 0, dá 6. Por 2, dá 5 e dá 3. 53. Acho que ficou aí. É, isso aí mesmo. 53 dá 1. Acho que é primo. Não lembro dele nenhuma tabuada. É primo. E isso aqui dá o quê? 4 vezes 2 dá o quê? Dá 8. 8 vezes 53 dá 424. E 53 menos 8 dá o quê? 45. Fechou, matamos. Então, o maior deles, que é o 53, tem que ficar aqui, ó. 53. E o menor deles, que é o 8, tem que estar aqui, ó. Tá? Ó. Mais 53 vezes menos 8 dá isso aqui. Mais 53C com menos 8C, mais 45C. Tá vendo? Quando você sabe fatorar, isso facilita o seu trabalho em tudo. O pessoal acha que fatorar é só para resolver a equação de segundo grau ou polinomial. Não. Você vai ver a equação de segundo grau em todo o conteúdo da matemática. Todo o conteúdo da matemática. Então vamos lá. Continuando, tive que interromper aqui. Então, aqui saem duas respostas para você. C igual a menos 53, que não serve. Menos 53 não serve. A medida aqui tem que ser positiva. E aqui sai que C igual a 8, né? Porque isso vezes isso para C igual a 0, ou isso é 0 ou isso é 0. Isso aqui é 0 quando C for menos 53, não serve. E aqui vai ser 0 quando C for igual a 8, que é o que serve. Então, ó, se aqui é 8, aqui é 4. Certo? Então, as dimensões desconhecidas é o quê? É C igual a 8 centímetros e a outra que é C sobre 2, que é igual a 4 centímetros. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais? Vamos embora. Vamos embora. Calcule a medida da diagonal de um cubo, sabendo que a sua área total mede 37,5 centímetros quadrados. Bom, a área total de um cubo é 6 vezes a área de uma face. Como o cubo é formado de quadrados, a área de uma face é A ao quadrado, onde A é a aresta. Então, isso daqui vai ser o quê? 37,5 centímetros quadrados. Beleza? Então, essa daqui é a área total, que é isso aqui. Ele quer saber a diagonal do cubo. Bom, a diagonal do cubo é 3a ao quadrado, é raiz quadrada de 3a ao quadrado, né? Ou seja, é a raiz de 3. Então, para saber a diagonal, eu preciso saber o a. Então, vamos tirar o a daqui. Então, vai ficar assim, ó. A ao quadrado vai ser igual ao quê? Bom, isso daqui, ó, eu vou transformar em quê? Em 375 dividido por 10. E o 6 eu passo dividindo desse lado, ou seja, 6 vezes aqui, certo? Bom, 375 é divisível por 5 e é divisível por 3, ó. 7 mais 3, 10, 10 e 5, 15. 15 é divisível por 3, então isso aqui é divisível por 3 e por 5, ou seja, é divisível por 15. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Isso aqui, então, vai ser o quê? Bom, já vou dividir por 15 aqui. Vou colocar 15 vezes, então... 37 por 15 dá 2, sobra 7. 75 por 15 dá 5. Dá 5. Sobre, aí esse aqui vai ficar o quê? 3 vezes 2 vezes 5 vezes 2, certo? Ó, o 3 e o 5 dá 15, por 15 corta. Então quer dizer que a ao quadrado é igual a quê? 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, quer dizer que o A é a raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada disso aqui dá o quê? 5 meios. Ó, informação importante. Então, a diagonal, que é o que ele pede, a diagonal vai ser o quê? 5 meios, raiz de 3, certo? 5 meios, raiz de 3. Ou seja, 5 raiz de 3 sobre 2. Centímetro. Beleza? Tranquilo? É só aplicação de fórmula. Isso aqui é para você treinar a fórmula, treinar a fórmula, treinar a fórmula. Próximo. Enquanto diminui a aresta de um cubo, quando a diagonal diminui em 3 raiz de 3 centímetros. Então, olha só. O cubo era isso aqui, ó.
o cubo era isso aqui. Certo? A aresta desse cubo era A e a diagonal desse cubo era D. Certo? Ele diz que ele quer saber quanto diminui a aresta, então vai diminuir. Quando a diagonal diminui, D, então a diagonal diminui. Então quer dizer que esse cubo vai diminuir, então ele vai ficar menorzinho. Certo? O cubo ficou menor. Então essa aresta aqui vai ser a linha. E essa diagonal aqui vai ser D'. Certo? Então para eu calcular quanto diminui, o que eu vou fazer? Né? Ó, quanto diminui a aresta? Então eu vou pegar essa aresta, A, menos a linha, e isso daqui vai ser igual ao que diminuiu. Tá? Quanto diminuiu, ou seja, delta dimensão, vou colocar assim. Pronto. Delta dimensão, ou a variação, ou a diminuição na delta dimensão, tá? No caso do A aqui, beleza? Bom, mas o que ele me informa? Ele diz que enquanto diminui a aresta de um cubo, quando a diagonal diminuiu. Então, o que é a diagonal diminuiu? Quer dizer que o D menos D' é o quê? 3 raiz de 3. Certo? Mas quanto que é D? Quanto que é essa diagonal? É A raiz de 3. Menos, quanto que é essa diagonal? É a linha raiz de 3. Isso vai ser igual a 3 raiz de 3. Vou dividir tudo por raiz de 3. Então, corta, corta, corta e corta. Ficou o quê? A menos a linha igual a 3. Pronto. É o que ele quer saber. Então, 3 centímetros. Isso é o que diminuiu a aresta. A aresta diminuiu 3 centímetros. Ela era isso e ficou isso. Então, se eu pegar isso menos isso, foi o que diminuiu. Diminuiu 3. Beleza? Vocês estão ouvindo o barulhinho atrás? Isso é a panela de pressão aí, estou fazendo um pinhão. Conhece pinhão? Então, vamos lá. Determine a diagonal de um paralelepípedo, sendo 62 centímetros quadrados sua área total. E 10 centímetros a soma de suas dimensões. Calma aí, a diagonal de um paralelepípedo. Então, paralelepípedo, vou fazer um paralelepípedo aqui não muito grande. Tá aqui. As dimensões do paralelepípedo A, B, C. A diagonal do paralelepípedo é D ao quadrado, a diagonal ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Ele diz que 62 centímetros quadrados a sua área total. A área total é o quê? É 2 vezes AB mais AC mais BC. Isso daqui é 62. E ele diz que 10 centímetros a soma das suas dimensões. Então, ele está dizendo que A mais B mais C igual a 10 centímetros. O que eu vou fazer? A soma eu vou elevar ao quadrado. E isso aqui vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes AB mais AC mais BC. Isso daqui vai ser igual a 100. Olha lá. Bom, a diagonal ao quadrado é isso aqui, ó. Então, isso aqui é D ao quadrado. A área total, que é isso aqui, ó, vai ser o quê? 62. Então, mais 62 é igual a 100. Então, quer dizer que D ao quadrado vai ser 100 menos 62, dá o quê? 38. Então, portanto, D igual a raiz quadrada de 38, o quê? 100 centímetros, tá? 38 é 2 vezes 19. Então, é primo, então fica assim mesmo, beleza? Vamos para o próximo. Então, vamos lá, os últimos. As dimensões de um paralelepípedo são inversamente proporcionais aos números 6, 4 e 3. Determine-as sabendo que a área total desse paralelepípedo é 208 metros quadrados. Então, olha só. Então, o que significa que as dimensões são inversamente proporcionais aos números? Quer dizer que elas são proporcionais aos inversos desses números, tá? Ou seja, a dimensão A
é proporcional a 1 sobre 6. E a dimensão B ela é proporcional a 1 sobre 4. E a dimensão C ela é proporcional a 1 sobre 3. Ou seja, tudo isso daqui é igual a K, uma mesma constante, tá? Aí você fala, professor, por que você acha que o A é proporcional a 1 sobre 6, ou o A é inversamente proporcional ao 6, o B é inversamente proporcional ao 4 e o C é inversamente proporcional ao 3, e não trocado? Eu não sei, mas acontece que, enquanto eu não sei quem é A, quem é B, quem é C, tanto faz. Então eu ponho uma das letras, certo? Bom, isso daqui acaba se resumindo em quê? Que 6A é igual a 4B, que é igual a 3C, que é igual a K. Então quer dizer que ao invés de escrever assim, você poderia ter escrito direto assim, tá? Eu escrevi assim porque eu queria mostrar para vocês exatamente o que é isso aqui, ó. Que inversamente proporcional a 6, 4 e 3 significa que é diretamente proporcional ao inverso disso aqui. Ou seja, é isso aqui, certo? Bom, ele diz que a área total é isso aqui, certo? Bom, mas a área total é o quê? A área total é 2 vezes AB mais AC mais BC. E eu tenho ABC aqui para colocar aqui? Não, mas eu posso obter a partir do K. Ó, o A, ele vai ser o quê? K sobre 6. O B vai ser o quê? K sobre 4. E o C vai ser o quê? K sobre 3. Então, isso eu vou substituir lá. Então, a área total, que é 208, vai ser 2 vezes o quê? AB. Então, A vezes B vai dar o quê? K ao quadrado sobre 24. Mais AC, é isso aqui, ó. É K ao quadrado sobre 18. Mais BC, é isso aqui, ó. É K ao quadrado sobre 12. Certo? Então, vou tirar o mínimo múltiplo comum disso aqui, né? Eu posso fazer o quê? Ó, esse aqui é 4 vezes 6, aqui é 2 vezes 9, e aqui é 4 vezes 3. Então, aqui falta mais um 2. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui, ó, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, né? 4 vezes 6. Esse daqui é 2 vezes 3 vezes 3. E esse daqui, ó, é 2 vezes 2 vezes 3. Então, eu vou completar o que está faltando nos que tem menos coisas. Por exemplo, então em relação ao B, ao 3, ó, esse aqui não tem 3, então eu vou completar um 3 aqui e um 3 aqui. E em relação ao 2, esse aqui tem 3, esse aqui está faltando 2. 2, 2, e esse aqui está faltando mais 1. Pá. Entendeu? Por quê? Porque esse daqui, ó, isso tudo aqui é o mínimo múltiplo comum entre 24, 18 e 12. Tá? Então, esse daqui, que é o maior deles, 24, eu só fiz vezes 3. 24 vezes 3 dá 72. Então, esse daqui eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 3, que é esse 3 aqui, ó. Tá? Vou aumentar aqui para vocês verem bem o que eu vou fazer aqui, ó. Tá? Então, isso daqui é o 24, ó. 8 vezes 3 é o 24. Então, aqui faltava um 3 para ficar com a mesma quantidade de 3 que o que tinha mais aqui, ó. Então, vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 3, ó. Pronto. Esse 18 é esse aqui, ó, 2 vezes 9. Então, para ficar na mesma quantidade de 2 que tinha aqui, eu tive que multiplicar por 4. Então, vou multiplicar aqui por 4 e aqui por 4. E esse 12 aqui é 4 vezes 3. Para ficar com a mesma quantidade de 3, a mesma quantidade de 2 que tinha lá, eu tive que multiplicar por 6. Então, ó, vou multiplicar aqui por 6, multiplicar aqui por 6. Pronto. Tirei o mínimo múltiplo comum. Então, o que é isso aqui agora? Presta atenção, tá? Então, o que é isso aqui agora? Então, isso aqui vai ficar 208 vezes... Tá tudo sobre 72. Vezes 72. Esse 2 vem para baixo aqui, ó. Sobre 2. E isso vai ser igual a quê? 10k ao quadrado mais 3, 13k ao quadrado. Entendeu? Bom, eu determinando k, eu ponho aqui e descubro cada uma das dimensões. Eu ponho aqui, eu vou colocar o A aqui, o B aqui e o C aqui, certo? Então, vamos resolver isso aqui, ó.
Então, 208 é 104. É 2 vezes 104 e é 4 vezes 52. Olha só, presta atenção aqui. Vou escrever aqui do lado. 208 é 2 vezes 108, tá? Ou melhor, é 2 vezes 104, é 2 vezes 104, que é 2 vezes 52, que é 4 vezes 13. 72, eu vou deixar aqui 72 mesmo. Sobre 2, ó. O 13 aqui, então, ó, pensando aqui, né? Esquece aqui agora. O 13 aqui corta com 13, o 2 corta com 2. E o k ao quadrado vai ser o quê? 72 é 2 vezes 36. Então, ó, o 2 daqui vem para cá, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui vai ficar 4 ao quadrado vezes 36, que é 6 ao quadrado. É isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é 3 vezes 36, ó, 2 vezes 36. Então, esse 2 eu juntei com esse 2, deu 4, e 4 vezes 4, 4 ao quadrado. E 36 é 6 ao quadrado. Ou seja, então, K é o quê? É 4 vezes 6. Né? Eu tiro a raiz quadrada aqui, tiro a raiz quadrada aqui. Professor, mas a raiz quadrada de K ao quadrado não é módulo? É módulo. Mas K só pode ser um valor positivo. Por que só pode ser positivo? Porque a medida A é positiva. A medida do B e do C, as dimensões são positivas. Então, se K for negativo, negativo dividido por positivo vai dar negativo. Não pode. Então, K só pode ser positivo. Então, por isso que eu só deixo o K mesmo. E raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4. E raiz quadrada de 6 ao quadrado é 6. 4 vezes 6, 24. Então, agora eu vou fazer aqui. Ó. Então, a dimensão A vai ser o quê? 24 dividido por 6, 4. A dimensão B vai ser o quê? 24 dividido por 4, 6. E a dimensão C vai ser 24 dividido por 3, 8. Entendeu? Ó, o A era inversamente proporcional ao 6, ou seja, o 6 é o número maior, o A ficou o menor lado, ó, menor dimensão. O C era inversamente proporcional ao 3. O 3 era o menor número, então o C é o maior deles, é 8. Ó. E o B era o intermediário. Beleza? Entenderam? Tranquilo? Beleza. Então, bora pro próximo. O último, né? Se a aresta de um cubo mede 100, encontre a distância de um vértice do cubo à sua diagonal. Então, calma aí. Tá aqui o cubo. A aresta mede 100. Certo? A diagonal, eu vou desenhar essa diagonal daqui até aqui, ó. Essa é a diagonal. Certo? Ele quer saber a distância de um vértice do cubo à sua diagonal. Então, vamos pegar esse vértice aqui, ó. Esse vértice aqui até a diagonal. Vai fazer 90 graus, porque essa é a distância, certo? Repare que aqui eu tenho o quê? Um triângulo retângulo, onde aqui é 90 graus. Ó. E aqui a distância é esse aqui, ó. Professor, mas eu poderia pegar qualquer vértice? Sim. Se eu pegar esse aqui, vai a mesma coisa, só que em vez de estar aqui de lado, ficaria ali para baixo. E se eu pegar esse aqui, a mesma coisa, ficaria para cá, ó. Né? Ó, um dos lados seria a diagonal da face, o outro lado é uma aresta e a diagonal está aqui. Olha, se fosse daqui para lá, um lado seria a aresta, o outro lado é a diagonal da face e o outro é a diagonal do cubo. Qualquer um deles daria a mesma coisa. Ó. Um lado seria uma aresta, outro lado seria a diagonal da face lá de trás e o outro, qualquer um deles, certo? Então veja só o que eu tenho aqui. Eu tenho um triângulo retângulo. E a distância que ele quer é essa daqui, ó. Esse cateto aqui desse triângulo retângulo, ó, é uma aresta, ó. É uma aresta aqui, ó. É o A, aresta.
Esse outro cateto aqui, ó, é a diagonal da face. A diagonal da face é o quê? É a diagonal de um quadrado. A diagonal do quadrado é o lado do quadrado vezes raiz de 2. Então, esse aqui vai ser a raiz de 2. E a diagonal do cubo é o quê? É a raiz de 3. E quanto que é essa distância? Esse D não é de diagonal, é de distância. Quanto é a distância? Então, eu estava dando aula disso aqui hoje no segundo ano, né? No primeiro ano. Eu estava dando aula disso aqui hoje no primeiro ano. São as relações métricas no triângulo retângulo. E tem uma que é assim, ó. A multiplicação dos catetos, tá? Então, A vezes A raiz de 2 é a multiplicação da altura pela hipotenusa. Então, D vezes A raiz de 3. Então, a distância vai ser o quê? A ao quadrado raiz de 2 sobre A raiz de 3. Tá? Então, um A daqui corta com um A lá de cima. Racionalizo, multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Isso daqui fica A raiz de 6 sobre 3. Está aqui. A distância do vértice até a diagonal é a raiz de 6 sobre 3. Beleza? Bom, mas ele quer saber a distância, né? O A eu sei quanto é. Não é isso aqui não. Eu tenho que colocar o 100 aqui, né? Então, calma aí. Então, a distância vai ser o quê? 100 raiz de 6 sobre 3. Pronto. 100 centímetros. Agora sim tá certo. Informa, se eu podia deixar, né? Não precisava nem ter colocado o 100 aqui. Poderia ter deixado o A mesmo, né? Porque é uma mera formalidade eu colocar o A aqui, né? Então, ó, se a aresta do cubo mede 100, encontra a distância do vértice do cubo, de um vértice do cubo à sua diagonal. Tá? E é isso aí, ó. Beleza? Ficou com dúvida? Pergunte nos comentários, tá bom? Essa parte aqui, ela é relativamente simples, tranquila. Então, se você gostou, curta o vídeo, vai aqui no joinha, curta o vídeo, vai aqui no inscrever-se, clica no inscrever-se, aciona o sininho, tá? Compartilha com quem você conhece, chama mais gente aqui ao canal, chama mais gente aqui para o Curso Mima, traga mais gente para o Curso Mima. Isso vai me ajudar bastante, vai me ajudar a continuar fazendo esse trabalho aqui. E alguns realmente têm gostado desse trabalho, tá bom? Então curta o vídeo, compartilhe, tá? E não deixe de assistir todas as aulas do segundo ano que estão aqui, ó. Vamos que vamos e até a próxima.